no horário certo. Não, já passou do horário. A gente tá aqui, né, Cauã? Que a gente tá aqui esperando um tempão já, o pessoal. É verdade. Mas na aula não é 40? 40, já é quase 45. Bom, vamos lá. Tudo bem? É 43. No número 7, tá bom, gente? Página 111. Então, vamos lá. Letrinha A aí. 400... Não. Eu vou usar o texto. Que página? 111. Quatrocentos e cinco, 450, 504, 540. Acertei tudo. Ok. B. 450, 504 e 540. E letra C. 450 e 540. Certinho? Certinho, né? Eu não estava entendendo muito bem essa da de riscar, porque eu fiz um monte de risco e não entendi nada. Fez um monte de risco e não entendeu nada? Não. Na número 8 ou da 9 que você tá falando? Múltiplos. Tá. Não, é da 1 da 113. Eu fiz Ah, um monte de... A gente ainda tá na 111. Calma, que eu vou falar da 113. Calma. A gente vai chegar lá. Por isso que eu tava entendendo. Eu falei, o que que tava riscando? Bom, vamos lá. Então, tudo bem na 7, né? Eu vou passar aqui, tem que voltar. Eu vou passar aqui. A gente vai continuar na 111, tá? Então, aí na número 8, a respostinha certinha era a letra B. B de bola. E na 9, com isso, qual a menor quantidade de canetas que ele deve adicionar? 6. 6 canetas. Ih, olha esse T, minha gente. Que T lindo, Pro! Que T lindo! Vocês viram? É um T personalizado. Uma letra de... É um T personalizado. Ninguém tem um T igual ao meu. O Pro é a Torre Eiffel. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Você. Bom, tudo certo? Agora nós vamos, gente, para 112, que era o que eu queria conversar com vocês. A partir do ano que vem, vocês terão muito isso, gente, do professor pedir um conteúdo, pedir para vocês lerem e fazerem algumas coisas sobre um conteúdo que ele ainda não explicou. Então, vai ter muito disso, tá? A partir do 6º ano. Então, vocês já vão se acostumando, tá bom? Então, vamos lá. O que são os números primos? São números que são divisíveis apenas por 2 números, por 1 e por ele mesmo. Ponto final. Não existe outra fórmula mágica. Você colocando isso na sua cabecinha, acabou o seu problema. Certo? E aí, eu ler a página 112. Ô, Pro. Nem precisa ler, para não confundir a cabeça da gente. Pro. Só colocando isso na mente, essa regrinha. Apenas os números que são divisíveis por ele, por 1 e por ele mesmo. Pro, mas todos os números são dividíveis por vários números, fora o 1. Ok. Só que o que é um número primo? Divisível por apenas, coloquem isso na cabecinha de vocês. Apenas, essa palavra que é importante. Apenas, essa é a regra. Apenas 2 números. Por ele, por 1 e por ele mesmo. Essa é a regra. Apenas por 2. Se, por exemplo, que nem aqui, ó, o número 4, é divisível por 1, por 2 e por 4. Pronto, ele já não é primo. Porque já passou do apenas 2. Ele é divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. Esse 2 aí já atrapalhou. Então, a gente não conta com 4.
Aí, o que que o livro fez? Ele já destacou em vermelho pra gente alguns números primos aqui. O que que ele colocou pra gente em preto? Aqueles que não são primos. Gente, esses que não são primos, eles são chamados de compostos. Tá bom? Eles também têm nome. São os compostos. Só que no momento eles não são a estrela aqui da nossa aula. A estrela da nossa aula são os primos, tá bom? Então aqui ele já destacou pra gente em vermelho. Nem precisa ler o resto, é só colocar na cabecinha. Número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Ponto final. Certo? Aí o que que ele colocou aqui pra gente? Uma tabuada gigantona, que vai até o 100, que era para a gente ir riscando apenas os números primos. Na página 113 e na 114, ele ia dando dicas, certo? Eu vou passar para vocês rapidinho aqui um videozinho, mas é só uma explicação rápida, e aí a gente volta para cá, tá bom? E eu vou mostrar também um outro videozinho, uma tabuada maior do que essa. Só um minutinho. Mas a gente vai conversar ainda sobre isso. Nossa, gente, pouquíssima gente nessa sala, hein? Aí depois o pessoal fica descabelado. Ai, meu Deus, eu não entendi. Por que será, né? Será que eu esqueci a ter aula? Olá, galera. Aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje a gente vai falar sobre números primos, parentes, né? Primos. Mas não é porque é parente, não, tá? Primo é porque é o seguinte. Primo é uma palavra latina que significa primeiro e único. E é basicamente a ideia do que a gente vai associar ao número primo. O que é um número primo? É um número que possui apenas dois divisores. Aquele número que é dividido, né, por dois outros números naturais, do conjunto dos naturais, distintos ou diferentes, tá? É o número que possui apenas dois divisores naturais distintos. Só pode ser dividido por dois números possíveis, é do conjunto naturais e eles são diferentes. Que é o próprio número 1 e é o próprio número, né? Olha, primeiro e único. Só para gravar, ó, 1 e o próprio. Ele próprio. Vamos dar um exemplo. Olha só, o zero. O zero é dividido por que números? Pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por qualquer número. Não sei se você sabe disso, mas o zero, ele pode, com exceção dele próprio, ele pode ser dividido por qualquer número, tá? Vai dar 0 dividido por 1, dá 0. 0 dividido por 2 dá 0, 0 dividido por 3 dá 0. Então, 0 dividido por qualquer número que não seja o próprio zero, porque quando é o próprio zero é indeterminado, ele é dividido por qualquer número. O 1 é dividido por 1. O 2 é dividido por 1 e por 2. O 3 é dividido por 1 e por 3. O 4 é dividido por 1, 2 e 4. O 5 é dividido por 1 e por 5. O 6 é dividido por 1, por 2 e por 3 e por 6. O 7 é dividido por 1 e por 7. Então, pela definição, ele tem dois divisores, o número 1 e ele próprio. Qual desses daqui é um número primo? O zero não é. Por quê? Porque o zero é dividido por vários. O número 1, ele é dividido por 1. E o 1 é o próprio 1. Só que, pela nossa definição, tem que ser o quê? Dois divisores. Tá? Então, o número 1 também não é primo, nem outro que a gente chama de composto, que eu vou já explicar. Tá? Quem é dividido por 1 e por ele mesmo? O 2, o 3, o 5 e o 7. Então, esses números aqui são números primos. E aí você está com a sua pergunta na cabeça. Como é que a gente chama, então, os outros? O 4, que é dividido por 3 divisores. O 6, que é dividido por 4 divisores. Hein?
A gente chama isso de número composto, tá? Primo e composto. Então são os dois que a gente vai gravar aqui, tá? Esse aqui é um número que a gente chama de composto. Então, olha só, gente. Então, tem aí os primos e os compostos. O que eu quero mostrar para vocês aqui também? Uma tabela maior do que a nossa. Olha aí. Mais primos, além do que a gente tem na página 113. Só para vocês conhecerem. Tá bom? Então, aqui no nosso livro, o livro trouxe pra gente até o número 100, pra gente descobrir aí quais eram os números primos ou não. E aqui na tela, a gente tem aí só os primos até o 997, só para vocês darem uma olhada, tá bom? Ok até aqui? Eu vou fechar esse vídeo e a gente vai para outro. Descer aqui. Oi, alguém falando comigo? Olá, tem aluno aí? Vamos falar hoje de números primos. Olha, quando a gente fala de números primos, a palavra primos aqui não tem nada a ver com o grau de parentesco. Não é o filho do tio, a filha da tia, nada disso. Quando nós falamos de números primos, seria como se a gente falasse de números primários, aqueles números que não vêm de uma multiplicação de outros números. E aqueles que vêm, por exemplo, 4, 2 vezes 2 é igual a 4. Esse aí já seriam números secundários. Os primos são aqueles que não podem ser obtidos por uma multiplicação. Para a gente entender os números primos, é bom a gente dar uma lembrada em múltiplos e divisores, certo? Veja só. Se nós temos o 2 e multiplicamos ele por outros números, nós encontramos os múltiplos de 2. Por exemplo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8 e assim por diante. Esses números são múltiplos de 2 e por isso 2 é divisor deles todos, ou todos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 são 2, 6 dividido por 2 são 3, 8 dividido por 2 são 4. Assim, os números têm uma relação entre eles. Se estes são múltiplos deste, este é divisor destes. Acontece que existem números que nós não conseguimos encontrar através da multiplicação de outros números. E esses números, eles não são divisíveis por nenhum número além dele mesmo e do 1. Por exemplo, o número 2. O número 2 pode ser dividido por 1, porque 2 dividido por 1 é igual a 2. E o número 2 pode ser dividido por 2, porque 2 dividido por 2 é igual a 1. E aqui não sobra nada. Então, o número 2 é um número primo. O número 3. 3 pode ser dividido por 1, todo número pode, igual a 3. 3 não pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 3. Aqui nós estamos falando, é lógico, de divisão exata, né? Não pode sobrar resto. Então, o 3 é um número primo. O número 5. 5 pode ser dividido por 1, vai dar 5. 5 dividido por 2 não dá, por 3 não dá, por 4 não dá. 5 dividido por 5 é igual a 1. O 5 também é um número primo. Quando a gente fala do 6, do 4, a gente já não é número primo, seriam os números secundários. Porque esse número ele tem divisores além do 1 e dele mesmo. Número 7. Vamos ver. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 bichinhos aqui. Se eu tentar dividi-los em 2 grupos, eu não consigo porque sobra 1. Se eu tentar dividi-los em 3 grupos, eu não consigo porque sobra 1. Se eu tentar dividi-los em 4 grupos, eu não consigo porque sobra 1. O 7 só pode ser dividido por 1, então eu dei todos 7 num grupo só, ou por ele mesmo, que é o 7, eu separo todos, cada um é um grupo. Então o 7 é número primo. Vamos lembrar aqui, para ficar fácil de encontrar, números primos. São divisíveis apenas, essa palavra é importante, por 1 e por eles mesmos. Ok, gente? Então, aqui, só para fixar aquilo que eu já tinha falado para vocês, por 1 ou por ele mesmo. Ponto final. Se eu vou conseguir dividir ele por mais números, então ele não é primo. Tá bom? E aí, na página 114, ele deu algumas dicas pra gente, né? Deu passo a passo de como a gente ia encontrar aí os números primos ou não. Então, vou circular aqui. Vou colocar aqui embaixo. Então, a gente achou aí o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Só um minutinho que me chamou para eu não me perder aqui, tá? 47, 53. Opa, esqueci do 43. 59. Se alguém fez errado aí, gente, esses aqui que eu estou circulando são os primos, tá bom? Esses que estão com um xizinho em cima são os compostos, que foi aquele que a gente comentou, que são os que podem ser divisíveis por 3 ou mais, tá bom? Que não é o caso que a gente está comentando aqui. O que nós estamos em busca no momento nós estamos buscando os números primos. São os números divisíveis por ele ou... tá atrapalhando essa barrinha aqui para mim. Por ele mesmo, por 1 ou por ele mesmo, apenas por 2 números. Certo? Eu esqueci algum número? Acho que não. Acho que agora deu certo, né? Essa barrinha fica na minha frente me atrapalhando. Pro, e o 91, é? O 91... Não, 91 não. Então, olha só. O que ele tinha falado pra gente aqui? 1. Risque o número 1. Risque o número 1, pois ele possui apenas um divisor natural, que a gente viu lá o professor explicando. Nós precisamos de um número que tenha 2 divisores. O número 1 só pode ser dividido por 1. Então, ele será riscado. Ok? Tem um xizinho aí. Pois ele possui apenas um divisor. Segundo passo. Risque os múltiplos de 2, exceto ele mesmo. Então, o 2 permanece, mas os múltiplos, ou seja, toda a tabuada do 2 a gente vai eliminar. Certo? Risque os múltiplos de 3. Mesma coisa. Risque os múltiplos de 5. Risque os múltiplos de 7. Risque os múltiplos de 11. Depois ele fala. Aí ele tá falando aqui, ó.
Número 1, é que eu não tô podendo mudar aqui, gente. Para quem tá assistindo a aula pelo YouTube, eu ainda não consigo mudar porque tem gente que tá arrumando a tabela no livro. Mas na página 114, quem tá em casa, dá uma olhadinha. Então, o primeiro passo, risque o número 1, pois ele possui apenas um divisor natural. Segundo passo, risque os múltiplos de 2, exceto ele mesmo. Note que só vão sobrar números ímpares. Passo 3, risque os múltiplos de 3, exceto ele mesmo. Note que alguns números já estavam riscados porque são pares. Quarto passo, risque os múltiplos de 5, exceto ele mesmo. Quinto passo, risque os múltiplos de 7, exceto ele mesmo, ou seja, menos ele, né? Sexto passo, risque os múltiplos de 11, exceto ele mesmo. Depois vem o restante. Os números que não foram riscados são os números naturais primos. Todos eles têm somente 2 divisores naturais diferentes. O número 1 e ele mesmo. Os números primos menores que 100 são... Aí tem 2 linhas, que é para a gente colocar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Tem gente chegando aqui. 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Certo? Então, esses circulados são os primos para quem chegou agora. Oi? Eu tinha feito certo. Tinha feito certo, aí você apagou e fez errado, é isso? Eita. Não, Pro. Porque lembra que eu falei que eu fiz um monte de risco nos números? Aí tava certo, do jeito que eu fiz. Aí só sobrou os números primos mesmo. Ah, legal. Ô, professora, no começo eu tava achando que era assim, ó. Aposto que no final vai mandar riscar tudo. Aí eu risquei tudo, aí eu tive que apagar. Entendi. Tudo bem até aqui? Posso mudar a página? Vamos mudar a página. Vou interromper e vou compartilhar novamente. Bom, então aqui está o passo a passo. Oi? E a 106? Você passou de lição de casa também. É, Pro, 106. Tudo bem, a gente volta. Então, vamos só terminar de corrigir essa aqui, tá bom? A 114. Então, o que ele pede para a gente colocar aqui embaixo? Tem 2 linhas aqui, gente. Ó, os números primos menores que 100 são. Colocar esses que a gente descobriu, tá bom? Aqui, ó. Esses que a gente descobriu. Aí, coloquem aqui. No número 2, ele está perguntando assim. Existe um único número primo par. Essa é fácil, hein? Identifique e escreva uma razão pela qual ele seja o único primo par. E aí? Que número é esse? 2. É o 2. E por que que ele é o único que é o primo par? Porque ele é o único número par que ele se multiplica. Tem 2 divisores. Divisível Por 1 e por ele mesmo. por 1 E por ele próprio. E ele mesmo. Isso, muito bem. Então, essa aqui é fácil, porque ele é o único número par lá, perdido. Verdade. Alguma dúvida até aqui? Não, agora tá fácil, né? Então, tá bom.
Então, agora a gente vai para o número 3, tá bom? Voltando aqui. Vitor tem 11 anos de idade. Eu sou irmã, 13 anos. E aí? Ele percebeu que essas em anos são dadas por números primos. Percebeu também outra curiosidade. As idades de seu país também são dadas a este ano por números primos. Sabe-se que seu pai é mais velho do que sua mãe e que as ideias dos dois essa entre 42 e 50 anos. Então, qual deve ser a idade da mãe de Vitor e a idade do pai? Ô, Pro, E aí? eu coloquei 43 e 47. Pro. Oi. Desculpa, tá? Eu não sabia que meu microfone estava ligado. Não, tudo bem. Foi até melhor que você me ajudou. Então, 43 tem a mãe e o pai. 47. Certo? E na 4, qual é a resposta? A quantos alunos? 37. Ah, 37 alunos. Muito bem. Ô, Pro, a página da sala que eu mandei de lição de casa, a 106, a 9 tem a resposta no Google, ela sabia? Sério? Sério. É a mesma da apostila. Ah, então acabou que ajudou vocês, né? Como se fosse o livro da professora, que tiraram foto A Isabela, ela acabou de assumir que ela pesquisou no Google. Pois é, né? pra me tirar a dúvida. Aí eu fui ver, Pro, aí tinha lá, imagem do livro do Kong. Aí eu entrei e tava lá a imagem. Tudo bem. Então, vamos voltar aqui. Nós vamos aqui para a imagem do menininho. Pronto. 1170. Então, tem o Pedro aí, né? Vamos resolver a vida do Pedro, né? Subir aqui a minha barrinha. Então, vamos lá. Pedro estava vendo as placas de algarismos que formam o número da casa de seu tio. Ele percebeu que, se trocasse de posição apenas 2 desses algarismos, ele teria um número visível por 2, 3 e 5. Divisível por 2, 3 e 5. Ao mesmo tempo. Verifique quais são esses 2 algarismos e escreva como ficaria esse número. Conta aí para mim. Pro, eu coloquei 6210 ou 1620. Então, vamos ver. Então, vamos ver se vocês concordam aí. 1260? Sim. Então, galera, do YouTube que tá assistindo a aula depois aí, que hoje o pessoal fugiu da aula, né? Ô, Pros, esqueceu de falar uma coisa. Diga. Se inscreve no canal, deixe seu like e clique no sininho das notificações. Isso. É o 5º ano mais bonito do Brasil. Mais inteligente. Não esqueça de deixar um joinha. Não esqueça de deixar o joinha. Só tem 3 pessoas. O mais inteligente, o mais anjinho, gente. Já deixou o joinha? Então vamos puxar a vinheta. E aí agora a gente vai para o número 10, que está falando do Gabriel. Tá bom? Era pra eu tô copiando. Tá, tem gente copiando. Vamos esperar um pouquinho.
Pena que o Biel não está aqui. Antes da quarentena começar, eu tava assistindo uma série chamada, eu esqueci o nome, acho que é Cali Chaves. Aí eu tava assistindo. Sim. Aí quando começou a quarentena, lançaram o episódio 2. Aí agora eu tô com preguiça de assistir. Tá com preguicinha? Porque quando eu vou assistir, tem alguma coisa legal que eu quero assistir no YouTube, entendeu, Pro? Ai, sua preguicinha. Oi. Eu não, eu passo todo o meu tempo ou assistindo Robin Hood, ou jogando, ou assistindo TV, não online, né? Estudando. Ô, Pro, Hoje eu vou você já fazer meus teve trabalhos. vontade de ir pra Espanha? Eu o quê? Já teve vontade de ir pra Espanha? Sim. Tenho. Eu vou. Que sorte. Eu não sei quando, mas vou. Preciso, né? Eu peguei o certificado internacional e eu preciso treinar o espanhol. Mas você já foi professor? Eu treinei bastante na Argentina, muito, muito, muito. Agora eu quero treinar na Espanha. Preciso, né? Não é só querer, é precisar mesmo. A necessidade. Oi. Oi. A senhora sabia que tem um país que, se tipo, a pessoa nascer lá, não pode sair do país e nem entrar no país? A Coreia? Ô, Pro. Oi. Só sei que tem que ficar lá no país. Se tentar fugir, os caras não desistem até você morrer. Até a morte. Eles não vão desistir de te procurar até a morte. Qual país é esse? Batman. Eu não sei qual que é. Ô, Pro, vi uma história que é assim, tem um país que o hospital faz igual aos outros, tá? Uma pulseirinha branca pra quem tá vivo, né? Com CPF, nome, tudo. E pra quem morreu, eles põem uma fitinha vermelha no braço. Igual a da fitinha branca, mas é vermelha. Aí um dia, o médico de lá achava que tava sozinho. Aí ele chamou o elevador e tinha uma mulher lá. Já é estranho, né? Aí eles ficavam conversando, um papo lá, né? Normal. Aí abriu um andar. E tinha um homem com a fitinha, tava vindo. Aí ele apertou muito desesperado. Na hora que a porta fechou, ela falou, por que você não deixou o senhor entrar? Aí ele falou, você não percebeu? E tava com a fitinha vermelha no braço. Aí ela falou, igual eu tô? Ai, Jesus, Jesus. Gente, vamos voltar aqui. Página 106. Agora a gente vai falar do Gabriel, tá? Pode falar, Gustavo. Eu não pus uma coisa no meu texto do Egito, porque senão eu já ia ficar assim na hora de ler. Sabe por quê? Porque quando a pessoa fazia lá pra múmia do faraó, quando ela colocava ela na sala secreta da pirâmide, tinha que ficar lá pro faraó. Morrer lá com o faraó. Sim. A senhora quer aprender a falar espanhol, né? A senhora quer aprender a falar espanhol? A professora professora espanhol, criatura. Ou a senhora aprende comigo, aí a senhora tem que pagar, eu acho que R$1.000 cada dia. Ou a senhora aprende com a professora de espanhol. Ai, meu Você Deus. sabe falar espanhol? Ela já sabe falar espanhol. Dá aula de espanhol. Eu acho melhor fazer R$1.000 todos os dias. Vamos lá, volta Gente, pro eu número... acho que o Pedro tá com problema de audição. Também acho. Vai ficar que nem aquele dia lá. Mas você não vai comer nenhuma coisinha, Pro? Nossa, ele ficou indignado. Ô, Pro, você não vai almoçar, Pro? Você não vai tomar Pro, você café? não vai tomar café, Pro? Mas nem o café da tarde. Não vai jantar? Não vai comer nenhuma bolacha, Pro. Parece não vai tomar nenhum de padinho. comida. Ele ficou indignado, porque eu Parece fiquei quase 4 a dias em de jejum. comida. Ô, Pedro, tá parecendo a avó da professora, parece. Tá parecendo a avó dos outros, enchendo ela de comida. Come só um pouquinho, come um pedaço de bolinho. Come só esse saco inteiro de arroz. Tem Tem um vídeo do TikTok que a menina tá. Quando eu chego na casa da minha avó, eu tô magrinha, porque eu fiz jejum de 5 dias. Aí eu chego lá, eu saio parecendo uma baleia, porque ela me dá tudo pra comer. Em 5 horas recupera o que perdeu em 5 dias. Bom, vamos voltar aqui. Então, página 106, exercício 10.
Gente, qual a alternativa correta aí do exercício do Gabriel? Letra D de dado. D de dado. D de dado. Então, olha só, vai diminuir para 1 minuto aqui do Zoom. A gente vai fechar e vai voltar no mesmo link, ok? 1, 2, 3 e já!